Concurseiros e concurseiras, observem esta frase. Isso pode cair em algum concurso. Chamaram o aluno indisciplinado. O adjetivo indisciplinado exerce qual função sintática? Adjunta de nominal ou predicativo do objeto? O que ocorre nessa frase e em muitas cobradas em concursos é ambiguidade. Essa frase é ambígua, ou seja, tem duplo sentido. Observe, o verbo chamar pode significar convocar. Quando isso acontecer, ele será um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo com complemento que não rege preposição alguma. Então, chamaram o aluno indisciplinado, que está na voz ativa, tem a voz passiva correspondente a o aluno indisciplinado foi chamado por alguém. Então, o adjetivo indisciplinado é inerente ao substantivo, está ligado diretamente ao substantivo. Portanto, exerce a função de adjunto adnominal. O verbo chamar também pode significar dar qualidade, e quando isso ocorrer, haverá 4 situações. Primeira, o verbo não rege preposição alguma e há o complemento verbal, o objeto direto, com predicativo do objeto. Então, chamaram o aluno indisciplinado, ou seja, sem preposição no verbo chamar e sem preposição no predicativo do objeto. Esta é a primeira situação. O verbo não regendo preposição alguma, com predicativo do objeto também sem preposição. Segunda, o verbo não regendo preposição alguma e o predicativo do objeto regendo, ou melhor, ele não é ele quem rege, o predicativo do objeto com a preposição de. Chamaram o aluno de indisciplinado. Terceira, o verbo regendo a preposição a e o predicativo sem preposição. Chamaram ao aluno indisciplinado. E quarta, o verbo regendo a preposição a e o predicativo com a preposição de. Chamaram ao aluno de indisciplinado. Então, o que ocorre na frase apresentada, chamaram o aluno indisciplinado, depende do contexto. Haverá, evidentemente, um texto apresentado no concurso, ou não, porque eles podem perguntar simplesmente se a frase está clara ou não, mas dependendo do contexto, então, o que há? Se o verbo chamar significar convocar, chamaram o aluno indisciplinado, significando que o aluno indisciplinado foi chamado por alguém, indisciplinado é adjunta de nominal. Se, porém, chamaram o aluno indisciplinado, o verbo chamar tiver o sentido de dar qualidade, o aluno é objeto direto, complemento verbal, e indisciplinado é predicativo do objeto. Poderíamos passar para a voz passiva também, e aí haveria: o aluno foi chamado de indisciplinado. Quer dizer, ele recebeu a qualidade negativa por alguém de indisciplinado. E aí, como vimos, há 4 construções. Chamar alguém, algo, como acontece na nossa frase, que inclusive o que pode ocorrer se o significado for convocar, voltemos aqui inclusive, se o significado for convocar, podemos substituir aluno por pronome, o pronome o, chamaram-no. Observe que o adjetivo indisciplinado desaparece, porque faz parte do objeto. O aluno indisciplinado foi chamado por alguém, na voz passiva, na voz passiva com o pronome, ele foi chamado por alguém, ou seja, novamente o adjetivo indisciplinado desaparece. Quando isso acontecer, será adjunta de nominal. Já no caso de dar qualidade, substituindo o aluno por um pronome, ficará chamaram-no indisciplinado, ou seja, ele recebeu a qualidade negativa
de ser indisciplinado. Chamaram o aluno indisciplinado, chamaram-no indisciplinado. Ou chamaram o aluno de indisciplinado, será com o pronome no, novamente chamaram-no de indisciplinado, novamente o adjetivo permanece, não desaparece, provando que não faz parte do complemento, não acompanha simplesmente o núcleo. Se houver a preposição a, o pronome será substituído, o pronome que substituirá será o pronome lhe, chamaram-lhe indisciplinado, ou, finalmente, chamaram ao aluno de indisciplinado, novamente o pronome lhe, chamaram-lhe de indisciplinado. Então, resumindo, se o verbo chamar significar convocar, chamaram o aluno indisciplinado, convocaram o aluno indisciplinado, significando que o aluno indisciplinado foi convocado, indisciplinado é adjunta de nominal, se aluno for substituído, indisciplinado desaparece, provando que é adjunta de nominal. Se significar dar qualidade, 4 construções. Chamar alguém algo, o algo é a qualidade de alguém, chamar alguém de algo, chamar a alguém algo, chamar a alguém de algo. Se for chamar alguém, é o pronome o, a, os, as, que substitui o complemento, e se houver a preposição a, é o pronome lhe, lhes, que substitui o complemento. Sou o professor Gilson Catarino, aqui é Gramática da Língua Portuguesa, pode confiar. O meu foco é o aluno, a aluna, sem dúvida alguma.